De volta com Cidade na TV, vamos conhecer na matéria agora um pouquinho mais de informações a respeito do programa Desenrola Brasil. Recentemente, o governo anunciou aí um programa, né, chamado Desenrola Brasil, e que visa aí que as pessoas quitem as suas dívidas. Mas nós viemos aqui conversar com o advogado, Dr. Luiz Cury, para que ele nos explique exatamente o que é isso, porque pode ter aí, né, uma certa dúvida sobre isso. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando com a população e com vocês. Então, na verdade, o Desenrola Brasil funciona assim. Foi uma medida provisória, é uma promessa do Lula lá na época da campanha, né? Então, a ideia é fazer com que as pessoas que tenham dívidas, não é todo tipo de dívida, mas algumas dívidas, se negociem com os credores, ou seja, bancos ou agentes financeiros, e voltem a participar do crédito. Chama Desenrola Brasil porque é a história de desenrolar o problema. Então funciona assim, é uma medida provisória que é 1127, se eu não me engano. Ela foi editada agora em junho, ela tem validade de 90 dias se não virar lei, e ela serve exatamente para fazer esse trabalho. Como é que funciona? Dívida, primeiro é bom deixar claro uma coisa, o Desenrola Brasil não perdoa a dívida, o governo não vai perdoar a dívida de ninguém. Ele está apenas ajustando entre o credor e o devedor para que eles façam a melhor negociação. Por quê? Porque o governo quer que essas pessoas voltem a ter crédito e gastar o dinheiro deles e girar a economia. Então a ideia é essa, é pegar todo inadimplente que esteja com algum tipo de dívida e ele vai negociar com os agentes financeiros que se habilitarem no Ministério da Fazenda para dar descontos porque esse crédito de negociação tem um fundo garantidor, o governo vai garantir o pagamento. Então, a instituição tem que ter interesse, ela tem que ir lá e se habilitar. Sim. Por exemplo, vamos falar do Bradesco, a Caixa Econômica Federal. Ela tem... A Caixa não, porque é oficial. O Bradesco. Aí o Bradesco falou assim, eu tenho interesse porque eu tenho uma massa de inadimplência muito grande, eu tenho interesse. Aí ele se habilita junto ao Ministério da Fazenda para participar desse programa e ele oferece taxas de desconto. Quanto maior for a negociação que ele der como desconto, maior a captação que ele faz de clientes e tem o fundo garantidor do Estado que vai garantir esse crédito. Mas são dois tipos, tá? Tem o faixa 1. Aqueles de R$100 que falam que R$100 não é perdoar a dívida não sai, não some. É que o agente financeiro deixa de cobrar. Ele não perdoou, ele deixou de executar. Tá lá paradinho, né, a conta. Ele só não vai ficar te ligando. Não vai entrar também, porque a partir do momento que ele deu a possibilidade de abrir mão da cobrança, ele também não pode deixar seu nome restrito. Então, por isso que fala perdoar. Na verdade, ele não perdoou nada, né? Só deixa em stand-by e fica lá sem cobrar. R$100. Depois nós vamos ter a faixa 1, que vai até quem ganha 2 salários mínimos e que vai poder negociar suas dívidas até 5 mil. Então, qual é a vantagem disso? Que quem recebe auxílio, os auxílios do governo, faz parte daquele cadastro único, né? Pode usar esse valor para pagar a dívida. Que entra a história do mínimo existencial, que depois a gente conversa se você quiser. Então é assim, a pessoa tem que ir no banco, não fica atendendo o telefone de agência de escritório de cobrança, porque ele não está negociando nada, ele está cobrando ali. Quando você vai para o Desenrola Brasil, que é do governo do estado, do governo federal, você vai no banco que se habilitou. Eu acredito que todos os grandes bancos vão fazer isso. Vai lá e fala assim, eu quero negociar nos moldes do Desenrola Brasil. E ali o banco, como ele já vai ter apresentado um critério de desconto junto ao Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda vai
autorizá-lo a negociar naquele padrão, naqueles moldes. Então é uma forma de fazer com que diminua a inadimplência, como eu disse, e as pessoas voltem a ter crédito e a poder utilizá-los no mercado, né? Para girar a economia, né? Então esse é um. 2 pontos importantes que eu acho interessante deixar claro. Crédito rural não entra nisso e financiamento imobiliário também. E dívidas tributárias também não. Então, são dívidas não tributárias. Compras de comércio, de indústria, que não tenham esse caráter de crédito rural, financiamento imobiliário e dívida tributária. Tá, então assim, não é só a instituição bancária. Digamos aí, vamos falar aí uma grande loja aí, Magazine Luiza, tem uma dívida com Magazine Luiza. Também entra aí nessa programação? Se o Magazine Luiza tiver um agente financeiro, geralmente eles têm uma financeira própria, né? Ela se habilita nesse programa do governo federal e aí ela passa a fazer parte desse programa de descontos para que a pessoa possa voltar ao mercado de crédito. Importante dizer, negociou, o nome imediatamente sai da lista negra lá, da ficha de restrição dos órgãos de proteção, e você já pode voltar ao mercado. Contudo, algumas dívidas têm garantia do governo federal e outras não. Então, se o banco for ter uma dívida negociada que não está no fundo garantidor, o banco vai avaliar o risco também. Para falar a verdade, assim, não é nada do outro mundo, né? É nada do que já esteja acontecendo e acontece no dia a dia das pessoas.